Que a graça do Senhor Jesus, esta graça tão maravilhosa, possa ser abundante em cada coração. É o nosso desejo. E que todos nós possamos nos aproximar mais de Deus, na medida em que os dias vão passando. Que a nossa fé possa ser mais aquecida e não esfriada. Que o amor também, da mesma forma, possa ser aquecido através da gratidão, através da adoração, e possamos então prosseguir nesta jornada que o Senhor nos tem colocado. O homem, às vezes, tenta se inexcusar, se justificar da sua condição pecadora. Mas nós compreendemos que pelas Escrituras, essa justificação, ela só vem através do processo deixado por Jesus. O arrependimento, da confissão dos pecados e a purificação deles através do sangue. Então nós vimos aqui na carta aos Romanos, capítulo 1, o título é A Idolatria e Depravação da Humanidade. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. É um texto que nos coloca numa condição de que não poderemos chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia, eu não conhecia, porque tudo está manifesto. Tanto a verdade como a mentira está ou estão diante de nós, o bem e o mal. Veja aí, leia cautelosamente, com cuidado. Vai do verso 18 e até o verso 20 que nós acabamos de ler. Mas você pode ler mais um pedaço aí, até o 21, e esclarece bem. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então, meus irmãos, a gente não podemos, de fato, decifrar Deus em toda a sua essência, compreender, entender o amor, a misericórdia, a graça de Deus. Mas nós podemos aceitar, receber e conhecer tudo aquilo que é para nós. E Deus se manifesta
Deus sempre se manifestou ao homem, desde o princípio. Deus se manifestou nos primeiros 2 cultos que foram realizados, que a Bíblia relata, o culto de Caim e o culto de Abel. Abel conheceu o que Deus exigia e Caim não conheceu, e ele então ofereceu um culto ao qual o Senhor não aceitou, um sacrifício, uma adoração. Então nós podemos pensar, bom, mas Caim não sabia, ele não tinha conhecimento, mas Deus deu o entendimento a ele, deu o conhecimento também a ele, chegou a falar com ele, tudo bem, eu vou dizer aqui nas minhas palavras, que às vezes a gente conversa particularmente, tudo bem, Caim, você não conhecia, mas agora você conhece, agora você já sabe, que você não deve proceder desta forma. Antes você era ignorante, mas depois que você viu que o culto de Abel foi aceito, então você agora já sabe como que deve fazer. Então, aqui que seria então essa iniquidade? Saber fazer o bem e não fazer o bem. Saber que deve viver uma vida correta com seus semelhantes, na justiça, na fidelidade, mas sempre dando um jeitinho de trapacear, de enganar, mesmo sabendo que aquilo está errado, mas permanece naquilo. Então aí ele já não tem mais, ele já é inexcusável diante de Deus. Então todos nós hoje não podemos mais dizer para Deus que nós não sabemos, porque tudo está revelado. Então, quando nós vivíamos presos, sem conhecimento, sem ninguém para... Nós éramos então, como dizer, cativos. O pastor não podia ser contestado, falou, a água parou. Ninguém pode chamar a atenção do sacerdote. Ele tem que deixar ele morrer diante do altar, porque ele não pode se sujeitar a um conselho. Mas nós encontramos em São João capítulo 9, que Jesus, no diálogo ali com os fariseus, após a cura daquele homem que nasceu cego, e depois de responder à pergunta dos apóstolos, porque os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? Ora, vejam, quem pecou? Foi ele mesmo? Ou foram os seus pais? Mas Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Tinha um propósito de Deus para que ele nascesse cego. Então Jesus o curou. E nós encontramos que aquele homem, depois de discutir com os fariseus, questionado, e seus pais não querer assumir uma responsabilidade, com medo dos fariseus. Vejam esta timidez dos pais daquele homem. Eles começaram a se inexcusar-se. Não, nós não temos nada com isso. Nós sabemos que ele é o nosso filho realmente, que ele nasceu cego, mas, porém,
Pergunta para ele. Deixa isso com ele. Nós não queremos nos envolver. Nós não queremos nos envolver com esta questão, com este assunto. Deixa o nosso filho, ele é maior de idade. Então, foi-se uma bela discussão, né? Como que ele fez para abrir seus olhos? Até que chegou o ponto que eles o expulsaram. Porque ele começou a pregar para eles, ensinar para eles, perguntar para eles se eles queriam ser discípulos de Jesus também. Eles não quiseram ser discípulos de Jesus. Eles preferiram continuar sendo discípulos de Moisés. Como se ser discípulo de Moisés poderiam colocá-los na vida eterna. E de forma alguma não poderiam. Eles teriam que receber Jesus. Agora, a partir do verso 35 do capítulo 9, nós encontramos: Jesus ouviu que o haviam expulsado. E quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu o estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? Eles perguntaram para a pessoa certa, né? Afirmou-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não seríeis culpados. Não seríeis culpados. Mas uma vez que alegais, nós vemos, nós enxergamos, por esta razão o pecado persiste dentro de vós. Porque vocês alegam que conhecem a verdade. Agora, na verdade, eles conheciam uma verdade, mas não há verdade. Então, todos se tornam inexcusáveis desde que a Bíblia é trazida à revelação na sua essência. Então, enquanto a pessoa vivia cega, então às vezes as pessoas perguntam: mas por quanto tempo vocês tiveram que permanecer? Por quanto tempo vocês viveram neste sistema? Não importa o quanto tempo nós vivíamos. Não importava quanto tempo viveu Saulo, naquele sistema farisaico. Não importava o tempo que passou a contar da vida de Paulo, como ele mesmo diz: aquilo que aprendi ficou como que esterco. Porque a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. É dali para frente. Então, quando ninguém conhecia, ninguém tinha revelado nada, todo mundo estava na cegueira, porque muitos sabiam e se excusaram com medo de perder alguma coisa, como foram os pais daquele cego. Pergunte a ele. Eles responderam para os sacerdotes, para os fariseus: não sabemos o significado de ele estar vendo agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai ele já tem idade, ele falará de si mesmo. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Eu sabia disso há muito tempo, mas eles sabiam que Jesus tinha aberto os olhos deles.
mas se excusarem, se tornarem inexcusável, portanto. Agora, nós temos visto, meus irmãos, Deus tem levantado, tem trazido luz, então agora todos se tornam inexcusáveis. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então você agora é inexcusável. Você sabe que não tem um profeta para esta era, para esse tempo que vivemos. Você sabe que sétimo anjo não tocou a trombeta. Você já tem conhecimento disso. Você sabe. Fica se excusando de quê agora? És inexcusável. A luz raiou, o sol brilhou. Portanto, todos hoje são inexcusáveis. Você agora disse que conhecia a palavra, então você é inexcusável. Leia a Bíblia, conheça aquilo que Deus quer que você conheça. E não entre nessa depravação, nessa idolatria. Deus tem trazido luz para nós nestes dias. E que Ele possa te ajudar a sair disto, das trevas. Em nome de Jesus Cristo, amém.